Olá, bom dia. Me chamo Valdemir de Santana. Vou trabalhar no polo de Poujuca e Mata de São João com a disciplina português. Aí o tema que eu vou trabalhar é o que é variação linguística. A variação linguística é um fenômeno natural que ocorre pela diversificação do sistema de uma língua em relação às possibilidades de mudanças de seus elementos, como vocabulário, pronúncia, morfologia e sintaxe. Ela existe porque as línguas possuem a característica de serem dinâmicas e sensíveis, fatores como a região geográfica, o sexo, a idade, a classe social do falante e um grau de formalidade no contexto dentro dessa comunicação. É importante também observar que toda variação linguística é adequada para atender às necessidades comunicativas e cognitivas do falante. Assim, quando julgamos errada determinada variedade, estamos emitindo um juízo de valor sobre os seus elementos, os seus falantes e, portanto, agindo com preconceito linguístico. Existem vários tipos de variação linguística, sendo uma delas é a variação regional, que são aquelas que demonstram a diferença entre os falantes, habitantes de diferentes regiões do país, estados e cidades. Por exemplo, os falantes do estado de Minas Gerais possuem uma forma diferente de falar em relação aos falantes do Rio de Janeiro. Observe a abordagem de variação regional em um poema de Oswald de Andrade. Vícios da fala. Para dizerem milho, dizem mil. Para dizerem melhor, dizem melhor. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Não é? E também existe a variação do Nordeste, como racha, que quer dizer pelada, jogo de futebol. Em algumas regiões, nós temos aqui jerimum, abóbora, sustância, energia dos alimentos. Na região sul, Campo Santo, cemitério, alçar perna, montar cavalo, gaúcho, o animal que foi criado em sem mãe. Na região norte, miudinho, pequeno, embora, quer dizer, vamos embora. E também existem as variedades sociais, como fonológico. Plantar em vez de plantar, bom em vez de bom, problema em vez de problema, bicicleta em vez de bicicleta, morfossintático, 10 real em vez de 10 reais, eu vi ela em vez de eu a vi, eu trouxe em vez de eu trouxe, a gente fuma em vez de nós fomos. E aí existe também as variedades estilísticas, né, que são as mudanças da linguagem de acordo com o grau de formalidade. Ou seja, a língua pode variar entre uma linguagem formal e uma linguagem informal. Dentro da linguagem formal, nós podemos usar o quê? As situações comunicativas formais, como, por exemplo, uma palestra, um congresso, uma reunião empresarial. Em uma entrevista de emprego, o entrevistado não pode usar uma linguagem informal com o seu entrevistador, porque ele corre o risco de estar sendo eliminado. Numa linguagem informal, ela é usada em quê? Entre amigos, reuniões de família, encontros de amigos. Em caso, nós podemos usar, dentro dessas reuniões informal, uma linguagem coloquial que atenda àquele momento. Né? E a gíria, ou jargão, né? Um tipo de linguagem utilizada por determinado grupo social, fazendo com que se diferencie dos demais falantes da língua. A gíria é normalmente relacionada à linguagem de grupos de jovens, como os skatistas, surfistas, rappers. O jargão, em geral, relacionado à linguagem de grupos profissionais, médicos, advogados. Todos eles usam, e professores também usam seus termos técnicos. Né? Muitas vezes os médicos e os advogados têm lá seus termos técnicos que são usados, que quem não faz parte desse contexto não consegue entender o que eles estão falando. E a variação linguística, quando falamos em variação linguística, também analisamos os seguintes modos em que é possível expressar uma linguagem, levando-se em conta a escolha de palavras, a construção do seu enunciado e até o tom da fala. A língua é a nossa expressão básica e, por isso, ela muda de acordo com a cultura, a região, a época, o contexto, as experiências, as necessidades do indivíduo de cada grupo que se expressa. Veja quantos fatores empregamos para adequar nossa fala à situação, ao grupo em que nos encontramos. Existem alguns tipos de variações linguísticas.
a variação histórica, né, que nós chamamos de diacrônicas, né, as variações históricas tratam de mudanças ocorridas, né, na língua no decorrer do tempo. Algumas expressões deixaram de existir, ou seja, elas caíram em desuso e outras novas e outras se transformaram com a ação do tempo. É um clássico exemplo da língua portuguesa é o termo você no português arcaico. A forma usual desse pronome de tratamento era vossa mercê, que devido à variação inicialmente social, passou a ser mais usada frequentemente como vossa mercê. Com o passar dos séculos, essa expressão reduziu-se ao que hoje falamos como você, que é a forma incorporada pela norma padrão, visto que a língua adapta-se ao uso de seus falantes e é aceita pelas regras gramaticais em contextos informais. E é comum ainda o uso da abreviação C, ou na escrita informal, você. Lembrando que estas últimas formas não foram incorporadas pela norma padrão, então não são utilizadas na linguagem informal. Vossa mercê, vós mercê, você, se. Outras mudanças comuns são as de grafia, as quais as reformas ortográficas costumam regular. Assim, a partir de 2016, a palavra consequência, que era utilizada, que era escrita com trema, passou a ser escrita sem trema, sendo que antes era escrita desta forma, consequência, também do mesmo jeito. Do mesmo modo, a palavra fase, que era escrita com PH, deixou de ser escrita a partir de 1911,